a gente precisa sacar o porquê que a gente está fazendo o controle dessa situação, né? Por que a gente está controlando a glicemia desse paciente? A meta da gente controlando a glicemia é evitar um desfecho ruim. Na grande maioria das vezes, o paciente que interna com um quadro de diabetes ou, né, ele interna não por uma alteração do diabetes especificamente, ele altera por algum outro motivo, né? Um quadro infeccioso, é para fazer um exame, é para fazer uma cirurgia, é para fazer alguma coisa. E particularmente pensando num contexto de emergência, a gente vai estar falando aí de uma complicação aguda, uma descompensação do diabetes, a gente vai estar falando de uma alteração, de alguma piora de uma complicação crônica. Então a gente está falando do paciente que tem, vai ter dor torácica, é o paciente que vai ter... a gente está falando do paciente que tem dor torácica, a gente está falando do paciente que está infectado, do paciente que tem uma piora da função renal, paciente que tem alguma alteração aí de uma complicação crônica relacionada ao diabetes e ele tem também diabetes. Na grande maioria das vezes a gente está falando desse tipo de paciente. E aí, para que a gente vai precisar controlar a glicemia desse paciente quando ele chega na emergência? Qual o objetivo disso? É a gente evitar desfechos desfavoráveis. A gente sabe que o paciente que tem controle de glicemia descompensado, né, o paciente tem tanto hiperglicemia como hipoglicemia, ele tem desfechos piores. Então, é o paciente que morre mais, é o paciente que passa mais tempo internado, é o paciente que, particularmente falando em contexto cirúrgico, ele complica mais o pós-óbito. Então, quando a gente tem um controle inadequado da glicemia, a gente tem essas alterações. Qual é a meta que a gente tem que ter no paciente que chega na emergência com um quadro agudo, né, alguma descompensação clínica aguda? Qual a meta que a gente tem que ter para esse paciente que está internado? A meta é evitar a glicemia de jejum ser menor do que 140 e as glicemias ao acaso ou pré-prandiais, né, de preferência pré-prandial, menor que 180. Então, essas aqui são as metas que a gente tem que ter para controlar o diabetes do nosso paciente. Então, quando a gente está diante de um paciente diabético, que está internado, né, que está na emergência por alguma razão, a gente tem que objetivar essas metas. Então, a gente precisa ficar atento. Para a gente chegar nessa meta aqui, a gente também não pode fazer com que o paciente tenha também hipoglicemia, né? Então, ficar ligado aí e tentar controlar e evitar a hiper com essas metas e hipoglicemias, né? Porque tanto um quanto o outro vão ser deletérias para o paciente. Particularmente a hipoglicemia, ela tem um potencial de levar o paciente a óbito se ela não for controlada ali naquele momento. Então, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente vai fazer o manejo mais para frente. Então, assim, basicamente, esse aqui é o conceito que a gente precisa estar presente para que a gente tenha um melhor controle, um controle mais efetivo desse paciente com uma alteração da glicemia na emergência.